realização nem sempre é tudo aquilo que se diz respeito ao material. Eu conquistei uma realização que é difícil, mas é um estado de espírito que só quem segue a Deus sabe. Essa é uma das realizações mais felizes de todas. Fala pessoal, tudo bem? Sou o Fernando Pascoal. Hoje eu tô aqui com o meu coração. Gislaine Pascoal. E hoje a gente tem um convidado mais do que especial. Esse cara, gente, ele tem mais de 2 décadas no mercado. Muito mais, né? Nem vou falar a quantidade, deixa ele contar. 4 décadas. 4 né? décadas. O Wagner é um especialista em cabelo cacheado, cabelo afrodescendente. É um dos caras mais requisitados de Osasco. Eu vou deixar ele se apresentar para vocês. Tudo bem, Fernando? Como é que você Seja tá? Tudo bem-vindo. bem? Rapaz, sem palavras. Tudo bem, Gislaine? Tudo bem. Obrigado pela oportunidade. Eu Imagina. quero deixar claro aqui que eu fiquei muito feliz de poder participar. E vamos lá, eu quero poder contar minha história da maneira que der, que couber, porque é grande a história. É Vamos lá. grande, é né? grande, 40 é anos. Isso. Mas antes de você começar, eu tenho um recadinho para vocês. Todo mundo me pergunta, Fernando, como que você faz pra ter esses cabelos lindos aí na FG Hair Academy? Gente, eu conto com a parceria da Dex Hair, são meus parceiros há anos e eles têm uma empresa que são multimarcas. Eles acabam oferecendo pra mim todos os tipos de produto, desde a linha profissional até a linha home care. Se você tem um salão grande ou pequeno, não importa, a Dex Hair vai te ajudar. Ligue pra eles, chame eles no QR Code, que eu tenho certeza que você também vai se tornar parceiro deles. Wagner, conta pra gente assim, de onde que veio o Wagner? Onde ele nasceu? Ele é filho de quem? Só pra dar a introduzida. Sou filho da dona Dirce e do seu Oswaldo. Minha mãe veio de Minas, meu pai osasquense, os dois se conheceram. Então eu nasci em Osasco. Aliás, eu fui criado em Osasco, mas eu sou nascido em São Paulo. Nasci na Avenida Paulista. Nossa, que legal. Raras pessoas nascem na Avenida Paulista, né? Sim. Eu nasci lá. E aí cresci até os meus 14 anos. Minha mãe, ela que foi a minha primeira experiência em cortar cabelo, porque ela pedia para que eu cortasse o cabelo dela e tal. Então, as minhas primeiras experiências foi cortando o cabelo da mãe. Me tornei cabeleireiro a partir de uma experiência que eu tive com a minha mãe. Fantástico. Aos 16 anos, eu perdi minha mãe, ela se foi, Cedo. mas eu já morava em São José dos Campos. Nós nos mudamos para lá, porque ela tinha que fazer alguns tratamentos, e lá ela encontrou onde fazer o tratamento com mais facilidade. Moramos lá durante 5 anos, mais ou menos, onde eu tive a minha juventude, a minha infância e juventude lá. E lá eu comecei a aceitar os amigos em casa, fazendo a mesma coisa, cortando o cabelo também. Então foi algo assim que eu comecei a fazer sem querer e quando Deu eu fui certo. ver, deu certo. Deu certo. Caraca. Casado, tem filhos. Sim, eu sou pai de 4, 2 do meu primeiro casamento e 2 que eu tive, ok? E sou feliz porque eu sou vô e já sou bisavô Nossa, Meu Deus! que bisavô jovem, gente. Jovem. também. Já sou vô. e já sou Legal, bisavô. legal. E aí você... Eu vou falar o que eu tenho de referência do Wagner. Sim. O Wagner, desde que eu comecei na minha profissão, há 23 anos, você tá situado no mesmo endereço. Sim, eu tô há 20 anos nesse local que Nesse eu estou local. hoje, mas eu já tive em outros locais. Eu comecei na Antônio Agu em 1980. Vamos fazer a conta aí? Ah, 25, tinha Mas- nascido ainda. Então eu comecei lá no 45 anos no atrás. salão que era referência na época, que era o salão do G Black Power. Ele estava abrindo uma unidade lá. Nossa. E eu fui lá fazer um teste. E lá eu fiz o teste no dono do salão, que eu nem conhecia. Eu já ouvia falar, mas não conhecia. E ele pediu para que eu fizesse o teste no cabelo dele e eu estraguei o cabelo dele. E Uau, ainda assim ele me deu a começou chance. Ele me deu a chance. Ele falou: "Olha, você estragou meu cabelo, mas você vai ficar aqui para cortar o cabelo das pessoas que não tiver dinheiro e varrer o salão. Você topa? Vai ganhar R$1 por cada vez que você varrer o salão. E eu vou deixar você, quando chegar 2 pessoas, uma tiver dinheiro cortar, a outra vai de graça, mas você vai aprender." Eu falei: "Tá bom, aceito." Cheguei em casa feliz e meio assim, porque eu havia estragado o cabelo do dono do salão, que na época ele era referência. Ele era Ele referência. fazia cabelo de Tony Tornado, de muitas pessoas famosas da época. Então ele era uma referência para as pessoas que tinham cabelo crespo na época. Legal. Eu estraguei o cabelo do cara, Meu Deus. mas ele me deu uma chance. Um sim que ele me falou mudou a minha trajetória. Sim. Caraca. O legal é que você aceitou esse feedback, né? Sim. Isso é muito bacana. E aí você ficou quantos anos nesse salão? Bom, assim, como era lá um auxiliar, né? Em um ano
eu me tornei o cabeleireiro ponta Em um ano. em um ano. Quantos anos você tinha, Wagner? Eu tinha 18. 17 para 18. Época de quartel. Sim. Na verdade, eu me tornei cabeleireiro também porque eu havia feito um curso do Senai. Eu sou mecânico industrial por formação no Senai. Mas eu não encontrava oportunidade na época como mecânico industrial. E aí eu tive que, através de uma dica de uma prima, falar, ó, tem um salão ali, você sabe cortar. É um salão de referência. E já era um salão que eu olhava, que eu ia lá fazer o meu, inclusive. E ele estava abrindo essa unidade em Osasco. Eu falei, bom, vou lá tentar. Eu pensava que ele ia me falar um não, mas ele me falou um sim. E um detalhe, quando eu cortei o cabelo dele, eu cortei com uma tesoura de pano. Tesoura de pano, aquela literalmente de pano. Ele olhou assim, mas deixou eu cortar, estragou. Ele falou, cara, você vai ficar. Ele me falou um sim. Eu falei, bom, eu tomei aquele sim como uma maneira de olhar para mim e falar, eu posso, né? Digamos assim. Cheguei em casa todo feliz, então minha avó na época falou, poxa filho, que bom, né? E eu prossegui, né? Agora vamos lá. Eu me tornei cabeleireiro ponta que mais faturava no salão em um ano. Em 2 anos eu era gerente do salão. Em 3 anos eu tinha meu salão. Nossa. Que rápido, que trajetória Foi inicial rápida. Mas a necessidade obrigou, porque eu não tinha outra coisa para fazer. Não tinha. Eu não tinha outra. Então eu foquei e falei, é isso que eu quero. Nesses 3 anos que você ficou nesse primeiro salão, qual foi vou chamar de perrengue, que você mais passou assim? Qual foi a maior dificuldade que você passou no salão? Você tem que adquirir um posicionamento por ser novato. Muitas vezes, quando você é novato, você recebe sátiras das outras pessoas, você acaba sendo minimizado pela sua tentativa de atuar do meio de quem já é grande. Sim. Os maiores sempre vão, de alguma maneira, tentar ofuscar os menores. E eu não tinha outra maneira para fazer como menor. Eu tinha que pensar grande e fazer maior e melhor do que aqueles. Porque eu já havia entendido que se eu estava no meio de gente grande eu tinha que ser também. Perfeito. Então não tinha como eu pensar pequeno. Eu aceitei o desafio e fui fazendo, fui aprendendo, fui olhando, fui fazendo. Quando eu fui ver, eu havia adquirido o respeito deles. Até porque depois você se igualou, né? Exato. Eu não tinha muito tempo também. Você se igualou. Eu não tinha como, né? Se igualou ou superou? As mesmas coisas. Os dois, né, digamos. Porque superar, porque foi uma busca constante, até eu tentar igualar. E superar foi quando eu me tornei gerente, porque, veja, você começa sendo auxiliar de pessoas que daqui a pouco você passa por elas, pelo faturamento delas, e daqui a pouco você se torna gerente delas. Entendi. Isso causou um certo problema, mas eu falei, não, eu vou, né? E é tão interessante, né, o nosso podcast, porque é isso que eu quero que as pessoas enxergam. Você não falou que a sua dificuldade foi no cabelo. Você aprendeu a cortar um cabelo. A sua dificuldade foi pessoas. Que eu acho que é a maior dificuldade de todos. É porque, às vezes, as pessoas, como eu te falei, elas vão te enxergar pequeno. Vão te enxergar. Mas dentro de você tem uma luz muito grande. E é você que desenvolve essa luz, né? Isso aí. Você tem que acreditar nela. Perfeito. Isso aí que você está contando pra gente dessa luz, você já enxergava lá no comecinho? Ou hoje, com essas 4 décadas de experiência, você fala, eu tinha lá, mas eu não sabia que eu tinha? Hoje, para qualquer coisa que eu vou fazer, eu tento entender e compreender o mercado. Eu estou inserido em um mercado que vale bilhões. Qual é o meu número e quanto eu represento e quem sou eu dentro desse mercado? Eu, você, qualquer profissional tem que enxergar o mercado. Lá atrás eu não enxergava o mercado. Eu me enxergava sem número nenhum, tentando fazer o do pão, o do cachorro-quente, que muitas vezes me matou a fome, o do frango, que eu levava para casa, o da pizza. Esses eram os números que eu enxergava. Entendi. A necessidade era meu número. Sim. Aí eu quero mudar um pouquinho do assunto. Sim. Como que o Wagner Beauty foi parar na televisão? Você sabe dessa, Gislaine? Não. Wagner foi pra televisão já. Foi legal porque fizeram uma pesquisa e assim como eu vim parar aqui hoje, né? As pessoas falando, vai lá. Agradeço até a cliente que me indicou e você também, enfim. Mas fui apontado por uma pessoa para que eu pudesse chegar até a produção
e lá concorrer entre 400 pessoas. Eu fui somente apontado. Chegando lá, tinha uma fila enorme de cabeleireiros, acho que mais de 400, né? Uau! E você tinha um momento para poder falar algumas palavras e dizer o porquê você estava lá. Eu fui, no meu momento de estar lá, eu me lembro de ter falado que eu queria representatividade, né? Ou seja, eu queria representar o meu mercado, eu queria representar, não digo comunidade, mas o mercado a quem eu pertenço, cabelos crespos, eu acho que tinha que ter essa representatividade lá. E eles se despertaram, falaram, puxa, a gente precisa mostrar isso, né? E assim foi, e depois o diretor falou, o que chamou a atenção foi o que você falou. Eu falei, que bom. Aí tava eu lá na Eliana. Muito legal, bacana. Legal. Tem uma perguntinha, Gi, pro Wagner? Eu sei que você tem várias, né? Tenho várias perguntinhas aqui pro Wagner. Wagner, hoje você tá no mercado, você tem um salão, né, grande, né? Seu salão é grande. Quantas pessoas estão subordinadas, né, ao seu... Porque você é o cabeleireiro de ponta ainda, né, no seu salão. Sim. Quantas pessoas trabalham com você? Hoje em volta de 10 pessoas, porque nós temos agregados que vêm de fim de semana para poder suprir a demanda. Nossa, que legal. Nós temos os nossos colaboradores que trabalham durante a semana e de quinta, sexta e sábado eu tenho que ter um número maior para poder dar conta de uma demanda. Então, em média de 10 pessoas entre recepção, administração e os cabeleireiros, os colaboradores. Sim. Uau. Nessas 4 décadas aí, você chegou a pensar em mudar de área? Você falou assim, cansei disso aqui? Sim, porque no meu início, ainda como um auxiliar lá atrás, fazendo aquilo que eu fazia, que era varrer o salão e também fazer cabelo de graça, enfim, os meus ganhos eram poucos. Então eu trabalhava até as 18 horas no salão e à noite eu trabalhava numa faculdade, fazendo cópias. Eu era operador de máquina de cópias, copiadora. Então eu trabalhava à noite, de lá é que eu tirava o meu ganha-pão maior, ok? Sim. E eu trabalhava lá das 8 até as 22h30, depois eu tinha que ir para casa, chegava em casa quase meia-noite, mas no outro dia eu estava lá no salão novamente. Lembrando que eu morava na Zona Leste, e se você for ver 40 anos atrás, não existia metrô. Não tinha metrô que ligava a leste até a Barra Funda. O metrô foi construído depois. Então eu pegava 3 trens para chegar até Osasco. Então, nossa, que luta. Você morava lá, vinha para cá e vinha sorrindo. Aí que tá a questão de tentar desistir. Porque quando eu comecei a mensurar, puxa vida, quanto eu gastava de passagem, os valores que eu ganhava, que na verdade eram poucos, mas era para poder me manter e manter a minha casa, que morava com a minha avó. Eu pensei em desistir, sim, por algumas vezes. Eu falei, puxa vida, não vou mais, não vai dar certo, né? Não vai dar. Mas aí quando chegava aquele cliente, falava, não, vai. Eu lembro até de uma cliente minha, chamava-se Isa. Ela falava, você vai ser um grande cabeleireiro. Eu nunca mais a vi, mas eu sou feliz porque ela me incentivou demais. Muito. Existem pessoas que cruzam o nosso caminho ao longo do percurso que nos incentivam. As que minimizam a gente já sabe. Verdade. As que nos incentivam a gente não esquece, né? Isso aí. Então essa Isa, ela foi foi fundamental na minha carreira porque ela falou, vai, eu te vejo grande, né? Eu falei, puxa, nem eu mesmo me enxergava da maneira que ela falava, né? Mas as pessoas que estão ao nosso redor, elas conseguem nos enxergar. Isso Lá é em muito cima, legal. lá na frente. E aí, de certa maneira, elas nos incentivam, né? E a gente pega esse vírus, a gente se contamina e vai. É bem isso. Você falou de um dado que o cosmético, né, no Brasil, hoje, para você ter uma ideia, o Brasil é o segundo do mundo que mais consome cosmético. Verdade. Né? Então, verdade. A área da beleza, ela é uma área que cresce todos os dias. Sim. Todos os dias tem produto novo. Sim. No mercado, né? Então, o que eu falo para os profissionais que estão começando agora é o seguinte, estuda. Sim. Se você não se atualizar, você vai ficar para trás. Né? Verdade. 40 anos para trás, qual que era o boom no mercado em 40 anos? Em 40 anos atrás, cortar cabelos era o boom. Então, quando você pensava em ser cabeleireiro, o teu pulo do gato era ter um bom corte. Um bom corte de cabelo. Apresentar um bom corte. Hoje, nas minhas apresentações que eu faço, eu costumo dizer que o cabeleireiro ele vende 7 coisas: produtos, serviços, informação, transformação, criação
e variação. São essas 7 coisas que são o sucesso do salão. E a 7ª que eu não disse é gratidão. Nossa. Nós vendemos gratidão. As pessoas que nos vêm procurar, elas têm gratidão pelo que recebem, que é o corte, é o tratamento. E nós temos que ter gratidão pelo resultado financeiro que a gente leva para casa, pelo resultado que nós temos sobre a vida daquela pessoa. Então, quando a gente consegue concluir essas 7 coisas, tá pronto o pacote. Perfeito. Uau. Muito Perfeito. boa. Muito legal. Eu quero fazer uma pergunta aqui. Você chegou a trabalhar com a sua esposa um tempo, um determinado tempo, ainda trabalha, não sei. Sim, hoje nós trabalhamos, ela cuida da parte de administração, ela é contadora e dei muita sorte de casar com ela porque ela colocou as contas em dia. Em ordem. E nós conseguimos aí muitas oportunidades e questões que eram impossíveis através da administração dela. Sou muito grato pela minha esposa, te amo, viu, Sandra? Que legal. Ela me ajudou muito e hoje estamos juntos. Legal. Eu fiz essa pergunta porque, assim, na nossa área tem muitas pessoas. Eu trabalhei um tempão com o Fernando dentro do salão. E eu sei que tem muitos casais que trabalham juntos, mas que não dá certo. Então, eu queria que você falasse assim, um pouquinho o que é positivo trabalhar com a sua esposa, né? Com o seu cônjuge. E o que é negativo? Você consegue dar aí alguns pontos para, de repente, esclarecer, ajudar quem está assistindo a gente? Que trabalha, está pensando em desistir, não dá certo. Tem gente que não dá certo mesmo. Mas, às vezes, olhar pelo lado positivo, alguma coisa que você... que vale ressaltar. Eu e minha esposa, nós na igreja, nós cuidamos de casais. A gente entende qual é o princípio que une os casais com relação à casa, ao trabalho também, à família também. E esse nosso trabalho na igreja nos deu noção de qual é o acordo e qual é o papel que cada um tem que ter. Qual é o nosso acordo? Né? Qual é o nosso acordo? Quais são nossos acordos? E quais são os nossos papéis? Muito bem definidos. Onde um não atropela o outro e o alvo é um só. Aliás, o alvo é 2 coisas. Cristo e que lado que a gente vai ter para crescer. Sendo assim, você tem muito bem colocado o seu papel e ela o dela. Eu vou mirar para o meu alvo, ela vai mirar para o alvo dela, mas quando a gente vai olhar os alvos, eles fazem isso aqui, ó. Eles se unem, porque aí eu não atropelo ela não me atropela. Nós temos um respeito mútuo e sabemos que a cada gol que a gente marca, a gente vibra junto. Uau! Isso aí, perfeito. Perfeito. É o que eu sempre falo para as pessoas. Os moleques falavam assim para mim, meus amigos. Meu, você é louco trabalhar com sua esposa? Um monte de mulher aí no salão. E o que tem? Né? Não vale a pena. Não vale a pena. Não. Lógico, às vezes rolavam ciúmes, né, Gi? Ciúmes da cliente soltar uma piadinha e tal, mas vai do posicionamento do Fernando. Então, às vezes eu dava um sorriso, às vezes eu falava, essa aqui é minha noiva. Minha esposa tá aqui sentada, trabalha comigo. Ou às vezes eu nem falava nada. Depende da cliente. O posicionamento é o que vai criar barreiras para que não haja esse tipo de atitude por parte dos clientes. Para que você adquira respeito e o teu posicionamento vai fazer com que as pessoas te olhem, o casal, ou você, de outra maneira. É isso. Mudando da beleza, uma coisa que eu sempre falei para a Gislaine que eu quero fazer ainda é cuidar de casais. Sim, na igreja. Quero fazer isso ainda na minha vida. Isso é fantástico. Legal. Legal. Wagner, dentro desse tempo todo aí que você passou lá, o começo foi um grande desafio, eu imagino, né? O que você aprendeu, assim, que você tirou? Claro, é uma vida, não dá para resumir em 5 minutos, mas uma lição, assim, que foi... que aprendeu lá no começo e você carrega até hoje. Eu ganhei uma bolsa de estudos em 1993 para fazer um curso numa universidade de cabelo crespo e cacheado lá na Carolina do Norte, nos Estados Unidos. Nossa. Foi uma virada de chave porque lá eu tive um contato com o pessoal da Igreja Gospel que tinha um projeto para fazer com que pessoas aprendessem a trabalhar com cabelo, né? Então, eles fizeram uma pesquisa aqui no Brasil e escolheram 10 aqui. Eu era um desses 10 e fui para lá. Chegando lá, eu tive um contato com a Igreja Gospel, com esse projeto, e eles me falaram um detalhe. Você vai aprender, e aquilo que você vai aprender aqui, não deixe terminar no cemitério. Repasse isso. Nossa, faça com que as pessoas, forte. Faça com que outras pessoas possam aprender aquilo que você também aprendeu, e faça você com que a sua semente vire uma árvore, e depois a boa árvore dê bons frutos,
e você possa colher esses frutos, né? Então, isso foi bom porque eu aprendi que eu vi que não era somente aprender e ter esse desafio de aprender, a constância disso ia ser fundamental e também repassar isso ia ser fundamental. Então, com isso eu consegui formar vários profissionais hoje de sucesso, inclusive. Com isso eu tenho uma equipe que também corresponde ao trabalho que eu faço, porque eu treino a equipe. Eu deveria até treinar mais. Eu tenho um projeto para poder fazer isso e pretendo fazer até de graça, inclusive. Que legal. Para que as pessoas possam aprender. E então o desafio foi entender que não era só absorver. O dinheiro, ele é uma consequência, mas uma consequência daquilo que você doa para que você possa recebê-lo. Então eu não precisava ficar olhando o dinheiro e o resultado que ele ia me beneficiar, e sim as consequências que iam me trazer ele, de maneira que seria iguais essas coisas de Deus são, perfeitas, suaves e agradáveis. Nossa, muito bom. E esse projeto durou quanto tempo na Carolina do Norte? Eu fiquei 6 meses. O curso era de 2 anos, mas eu fiquei 6 meses porque eles entendiam que em 6 meses, se eu acordasse 7 da manhã e largasse meia-noite, eu ia aprender. E assim foi durante 6 meses, 7 da manhã até meia-noite, falando sobre cabelo. Eu ia dormir todo dia com a cabeça desse tamanho. Meu Deus. Mas foi uma experiência boa porque, primeiro, imagino. Outro idioma. Você saiu do seu contexto. Você saiu do que era fácil. Da zona de conforto. Zona de conforto, perfeito. Foi saiu da zona de conforto. Primeiro, lidar com uma cultura diferente, desde a comida até a vestimenta, tudo geral. Segundo, a barreira do idioma, né? Terceiro, as coisas novas que eu fui aprender lá, que eu não sabia. O legal de lá foi que, quando eu voltei de lá, eu voltei decidido a aprender inglês, e assim, graças a Deus, eu aprendi. Eu voltei de lá entendendo que eu tinha que fazer esse compartilhamento daquilo que eu havia aprendido lá. Então, eu fiquei 10 anos ministrando cursos ao redor do mapa, no Brasil. Eu fiquei 10 anos dando cursos e aulas em todos os estados possíveis que você possa imaginar. Foi bom, como eu posso te dizer, financeiramente dizendo, porém eu me afastei da minha família, onde houve uma ruptura no meu casamento. Todo ano tem um bônus. E, de acordo com esses acontecimentos, eu decidi ser, sim, um profissional de sucesso, porém dar uma atenção maior à família e também ajudar a salvar alguns casais. Por isso que hoje eu tenho essa missão. Uau, que legal, hein? Muito bacana. Entendeu? Hoje eu acho que os seus filhos entendem do primeiro casamento. Entendem, porque a princípio não entenderam. Você estava pensando neles, né? Eu tinha que ter esse sacrifício para poder dar uma casa para cada um, graças a Deus eles têm. Eu precisava fazer esse sacrifício para que eles tivessem ideia do legado que eu deixei. E legado é difícil de você conquistar, inclusive o legado, às vezes você tem ele bem claro na sua cabeça, mas as pessoas ao seu redor não têm. Ainda que você faça, vire no avesso, as pessoas ou não vão respeitar, ou não vão... Mas quando você deixa um legado e as pessoas começam a entender por que é que houve aquele sacrifício, elas vão ter, puxa, foi por isso, né? Esse teto foi graças a isso. Isso aí, perfeito. Elas vão dar valor ao que você plantou. Eu vejo que quando a gente começou na profissão, né? Eu, há 2 décadas atrás, mudou muita coisa, né? E eu falo pra Gislaine que o que ela mais me ajudou no salão foi com pessoas. O meu trabalho, eu nunca tive problema em manusear produto. E eu falo que é um cabelo, produto e processo. Né? Isso eu nunca tive problema. O meu maior problema era pessoas. Né? E a Gislaine entrou nessa parte no salão. Foi o que me ajudou muito. E o que mudou de 2, 3 décadas atrás pra hoje, assim, pra essa geração nova? Essa geração dopamina, fiquei sabendo hoje. Nós temos uma geração que já nasceu pronta para teclar e ter resultado diante daquilo que elas teclam. Eu, você e alguns fizemos curso de datilografia, fizemos curso de digitação para poder aprender alguma coisa. Eles já saíram de dentro da mamãe já digitando. O que muda é que essa geração nova, ela tem mais pressa, mais vontade, porém, eles não têm aquele mesmo esforço que nós tivemos, porque a gente veio do zero. Sim. Nós viemos do zero. E eles não podem dizer que estão no zero. Uma tecla pode fazer com que eles cheguem até onde eles querem. Nós tínhamos que teclar muito para poder chegar até aqui. Então, isso muda muito.
Até porque o posicionamento deles é mais rápido e eles querem com mais velocidade e eles querem um resultado assim. Nós não, nós tivemos que ter paciência, nós tivemos que ter insistência e aí a gente conseguiu se estabelecer hoje diante de muito sacrifício. Talvez, e com certeza, hoje eles não terão tanto sacrifício. Antigamente, para você ter uma ideia, para mim poder entender ou saber de um curso ou coisa parecida, nós tínhamos que pegar um livro dessa grossura, chamava-se Páginas Amarelas, e ficar lá procurando aonde que tinha uma teruia, aonde que tinha uma escola. Hoje não. Você só coloca o nome no Google e já vem. Isso aí. E aí já vem o endereço. E você já coloca no Uber e já chega. Então, as coisas hoje estão mais ágeis, mais fáceis, mais rápidas, né? Enfim. Então, a nossa dificuldade lá atrás nos colocava, colocando assim em relação ao tempo de hoje, meses na frente. Eles estão comparando meses na frente com a que a gente tinha lá atrás de dificuldade. A gente chegava, era mais lento o nosso chegar. E hoje é mais rápido. Né? Antigamente eu ia para um curso, fazer o curso com as pessoas que eu saía na revista Cabelo e Companhia, né? Sim. Lá em O Brasil, olhava lá no final lá as pessoas que estavam dando curso. E eu demorava às vezes 2 horas, 3 horas para chegar no local do curso. Só para chegar. Sim. E aí passava o dia escutando aquela pessoa falar, né? E às vezes já aconteceu muito. Eu fiz tanto curso, que já chegou de acontecer assim, eu chegar no curso, o cara começar a explicar e eu já sabia tudo que ele tava falando. Mas eu ficava até o final. Porque eu sabia que no finalzinho ele ia soltar alguma coisinha que eu não sabia. Existem diferentes pingos do i. Tem um pingo do i que faz você entender que esse i é para frente, é para trás, é do lado, é do outro, mas são diferentes. Então, você tem o texto e o contexto de tudo, para que você possa avaliar. E nem sempre a mesma matéria, ela vai te mostrar o mesmo ângulo. Isso é perfeito. Wagner, se você estivesse começando hoje na sua profissão. Você quer que ele tenha uma dica, né? Você tá não, a a dica né? É para quem está assistindo a gente, né? Nosso objetivo é, talvez, nessa pressa e acelerada do povo querer aprender, a gente trazer coisas pontuais para falar, putz, é isso, né? Tem uma sacada. Disso aí. Então, se você estivesse começando hoje, o Wagner hoje, qual o conselho que você daria para aquele Wagner jovenzinho lá atrás? Olha, como eu me especializei em cabelos crespos, cacheados e também esse mercado, ele veio agora abrindo de uma maneira muito que forte. Hoje ele transforma a vida de pessoas, tanto do profissional como do mercado em si, as pessoas que buscam, né? Eu lá atrás, eu tive uma oportunidade que foi essa de ir para os Estados Unidos e conhecer um mercado que era de lá e trazer ele para cá, né? Nós conseguimos implantar aqui várias empresas que vieram, enfim. Hoje, se eu tivesse de abrir um salão hoje, eu procuraria fazer cursos, mas não para ter uma única especialidade, ou louro, ou alisamento, ou permanente, ou eu procuraria sim me especializar em vários cursos para que, lógico, eu tivesse como o mais o pilar, né, do negócio, porque na verdade um salão hoje, se você for ver, ele não se resume em um único serviço. Não dá para você ter um salão que você agrega só um serviço. Se você não tem uma variedade deles e digamos que se esse serviço for um ápice e depois ele tiver uma baixa, então você tem que ter outros tipos de serviços para poder oferecer. Sim. A oferta do mercado sempre vai ser diante necessidades. Quando você aprende a entender a necessidade das pessoas, você aprende a ofertar aquilo que as pessoas estão necessitando. Então, se você for ver, tem cabeça para todo mundo e tem problemas relacionados a cabelo de vários mercados. Sim. Da queda de cabelo, do louro, do crespo, do cacheado. Então, o cabeleireiro hoje, até para que a nossa profissão tenha maior valor, ele não pode se limitar a ser um mero aplicador de produtos. Ele tem que ser sim um especialista naquilo. Ora, quando eu estou com resfriado, o resfriado não para, eu vou num médico e o médico me fala um remédio melhor do que aqueles todos que eu tomei sozinho em casa e cura. Por quê? Porque ele é especialista naquilo. Então nós temos que valorizar aquele que se especializou
valorizar aquele que se especializou em algo que vai suprir a nossa necessidade. Existe uma diferença entre resolver e solucionar. E as pessoas, às vezes, procuram resolver e esquecem que é melhor você solucionar. Tá aí a diferença entre preço e valor, tá aí a diferença em quem é especializado em algumas coisas e quem é simplesmente, por exemplo, médico. Tem médico que é especialista em algo. E nós temos que pensar dessa maneira. Isso surgiu a barbearia, né? Porque a barbearia, antigamente quem ia no barbeiro só fazia o corte de cabelo simples, né? E a barba, pronto. Hoje a barbearia é um super faturado. Tem de tudo na barbearia. O segredo desse ramo, o segredo da barbearia foi que o homem se tornou mais metrosexual. Sim. Então, suprir a necessidade do homem metrosexual é agregar mais valor em serviços, em produtos e em informação para esse nicho de mercado. Sim. Quando você oferece isso, você desperta esse mercado para si. Se você fica quieto, o mercado também fica. Quando você passa a oferecer, o mercado se desperta e você se beneficia dele. Sim. O problema era que a ideia de que barbeiro hoje era aquele homem que ficava lá no salão com a navalha e tal. Não era só isso. Alguém teve essa ideia de despertar esse mercado. Porque tinha e tem e sempre vai ter homem para fazer barba e para fazer cabelo. Agora, o plus disso é que não era ofertado às pessoas, Sim. né? E esse plus hoje você vê que a barbearia ela é um brilhante mercado que cresceu e vem crescendo hoje. Cada vez mais. Para você ter uma ideia, hoje existe barbearia especialista em mulher, sabia disso? Essa é nova pra mim. Barbearia especialista em mulheres. Tem um cara que eu sigo ali na internet, chama-se Creel Cuts. Ele só atende mulher. Uma mulher que vai em barbeiro, porque os cortes curtos, que são muito bem desenhados, então, elas querem isso, um acabamento de barbeiro. Então, esse Creel Cuts, ele se especializou nisso. Assim como você vai vendo que cada especialidade vai abrindo leque para outras. E se o cara tiver o expertise de sair na frente? Vai ter gente para poder... ele tem que ter oferta de serviços para poder chacoalhar o mercado ao seu favor. Perfeito. Muito legal. Nossa. Esse eu quero conhecer, depois você me passa, hein? Sim. Gi, e aí, tá chegando no final? Chegando no final. Vamos dar aquele recadinho pro pessoal? Vamos dar aquele recadinho pro pessoal. Vou passar o recadinho pra vocês, pessoal. E a gente já volta. Pessoal, todo mundo pergunta pro Fernando, o que você usa aí no seu salão, no FG Hair Academy? Eu tenho uma parceria com a Dex Hair. A Dex faz anos que eles são meus parceiros e eles me distribuem multimarcas. Então são os produtos que eu uso lá no salão e é o produto que faz a gente ter sucesso. A gente tem sucesso porque tem uma parceria de sucesso. Se você quer ter o sucesso que a FG tem, conte com a parceria da Dex Hair. Wagner, hoje a gente chega aqui no finalzinho do nosso programa, a gente faz o Momento Hair, que a gente desmembrou a palavra hair, e eu quero que você, cada letra, uma pergunta, né? Ou um resumo aí, o que vier na sua cabeça, tá? Então, a primeira letra, o H, hoje, quem é o Wagner? Herdeiro do Senhor. Herdeiro dos valores familiares. Herdeiro daquilo que é valor na família. Uau. Herdeiro daquilo que a profissão me deu. Bacana, forte, hein? Quais são as suas perspectivas para amanhã? Amanhã, letra A, né? Letra A, amanhã. Amar cada vez mais aquilo que eu faço, amar cada vez mais o meu mercado, amar cada vez mais a minha família, amar cada vez mais as oportunidades. Letra I, o que é importante para você? A inteligência aplicada dentro daquilo que nós temos que entender o que é barreira, o que se levanta, porque nem sempre a gente usa a nossa inteligência de uma maneira aplicada para vencer e suportar barreiras, suportar circunstâncias. A gente tem que ter uma inteligência diferenciada diante daquilo que se levanta como impedimento, como coisas que tentam nos frustrar. Verdade. E a letra R, realização. Realização é ver os meus filhos todos criados, é ver as pessoas que passaram pelo meu salão e hoje são profissionais brilhantes que conseguiram conquistar um lugar ao sol, é ver os profissionais que passaram pelo meu salão também fazendo parte desse mercado brilhante, que estão desfrutando,
é a minha realização pessoal com tudo que eu conquistei, é a minha realização pessoal com o meu casamento, com os meus filhos. Realização nem sempre é tudo aquilo que se diz respeito ao material, né? Eu conquistei uma realização que é difícil, mas é um estado de espírito que só quem segue a Deus sabe. Essa é uma das realizações mais felizes de todas. Nossa. Uau, bacana, hein? Profundo, profundo. Ô Wagner, eu queria aproveitar esse momento aqui que a gente tá indo pra parte final. E nos bastidores, antes da gente começar a gravar, você estava falando pra nós o que é um atendimento. Que não é só atender a cliente. Conta aqui pra gente o que é um atendimento lá no Salão Wagner Beauty. Nós temos um lema no salão que é entender bem para atender bem. Fora isso, a gente tem que entender que nós cuidamos de vidas, de pessoas. Então, o máximo respeito a essas pessoas, ao que elas trazem, as ansiedades, as suas expectativas, as suas perspectivas. Então, quando a gente entende que nós, dentro do que nós fazemos, nós cuidamos de pessoas, a gente consegue cuidar melhor, acolhê-las melhor e dar um melhor resultado dentro das suas expectativas e perspectivas, porque a gente trabalha com vidas. Então, é um respeito ao ser humano. Perfeito. Isso acho que é tudo que os profissionais precisam aprender. Não é só sentar na cadeira e pensar no dinheiro, né? Eu acho que às vezes tem muita cliente hoje, depois pós-pandemia, que elas vão no salão e não é para realizar um serviço bem feito, também, né? Mas é para ser cuidada, né? A gente é um psicólogo, né? Verdade, é verdade. Tem que cuidar delas. É a questão do propósito, né? Você tinha falado. É... Não é só atender e, né? Nós temos esse propósito e diante daquilo que a gente entende que o nosso propósito maior é isso, é cuidar de vidas. Nós recebemos vidas, então a gente tem que demonstrar a essas pessoas que elas são importantes. A gente lida com baixa estima, as pessoas ao invés de ter autoestima, elas têm baixa estima, e isso faz parte não só daquilo que ela veio buscar, mas um problema dentro da vida delas está trazendo essa baixa estima. A gente tem que entrar dentro de vidas, entender, para que a gente possa, dentro desse propósito, alçar essas vidas, trazê-las para cima e devolvê-las. Perfeito. Uau, Perfeito. bacana. Algo mais, Gi? Quero te agradecer e já deixar aqui registrado. Um tempo atrás, eu e o Fernando, a gente estava trabalhando com produtos, distribuição de produtos cosméticos. E acho que foi bem no comecinho, né? Nós fomos lá no seu salão apresentar. E você foi muito cortês, muito atencioso, fechou a agenda lá, sentou, né? Nos acolheu, nos entendeu, né? Nos atendeu ali. Sim. E foi muito bacana. Poucas pessoas deram toda a atenção que você deu pra gente. Então, já queria te agradecer. Naquela época, acho que foi só uma visita, né? De fornecedor, enfim. E você foi maravilhoso com a gente. Então, muito cordial. Então, quero te agradecer por isso. Porque os vendedores, os representantes precisam desse atendimento do cabeleireiro, né? Não é só o cabeleireiro, né? Um empreendedor, um gestor, enfim. Não só ele, como a Sandra também, sua esposa. Sim, minha esposa, né? maravilhosa, Sandra. Maravilhosa. Ela sabia da nossa correria, como que era, né? Que eu tinha um Sim. salão e ainda era técnico e tinha distribuidora. Então, muitas das vezes ela me ligava, Fernando, eu tô aqui embaixo, desce, traz o produto aqui no portão. Eu levava o produto pra ela, ela já pegava o carro e ia embora. Já fiz Isso era muito legal. Já fiz isso. Já trabalhei com inúmeras empresas, já vendi também. Hoje eu tenho a minha marca própria, graças a Deus. Nossa, que legal, Wagner. E nosso produto está sendo bem aceito tanto pelo público final como pelos salões. Então, o respeito a quem trabalha por trás das marcas é fundamental. Sim. Entender, receber, saber como funciona. E isso demanda tempo. E às vezes a gente não tem, né? Às vezes você chega lá no salão, o cabeleireiro está trabalhando, ele mal olha, enfim, né? E por isso que a gente tem que marcar, ver tudo certinho, o horário para poder sentar, tomar um café, conversar a respeito, entender o diferencial do produto. E eu que agradeço. Na verdade, cada produto, cada nova marca que chega tem um novo conceito. Sim. E novos conceitos mudam situações, mudam o mercado. E a gente quer absorver isso, a gente quer aprender mais. Quero conhecer esse produto. Wagner, obrigado de que coração. agradeço. Deus abençoe sua vida. Deus Amém. abençoe o Amém. seu salão, todos os seus colaboradores lá. Amém. Eu acredito que Deus está te honrando. Amém. Eu tenho certeza disso. Só de estar aqui. É uma confirmação do que eu vi ontem. Deus vai te levar em lugares, né? Eu falei, opa, Amém. recebo. Tô aqui. Amém. Legal. Amém. Muito obrigada, Wagner. Obrigado eu. Pessoal aí de casa,
curtiu o vídeo, compartilha, comenta a pessoa que você quer vir aqui, tá bom? Então, se você tem uma pessoa bem especial, Wagner, que queira, um amigo seu, indica pra gente também, pra gente trazer ele aqui, tá bom? Tenho vários, eu vou indicar sim, com certeza. Pessoas brilhantes que têm uma história de vida bacana, que são bastante dedicadas à profissão, e não só à profissão, mas também tem um histórico de sucesso, de resiliência. Uau, Isso aí. é isso. Gi, considerações finais? É isso, eu queria que você deixasse uma pequena mensagem para quem está começando agora. Com toda a sua experiência, uma breve mensagem. Você terá apoiadores, você terá pessoas que vão dizer que não vai dar certo, você vai ter pessoas que são incentivadoras, você vai ter pessoas que vão dizer, será que é isso mesmo? Mas siga aquilo que Deus te orientar, siga o teu coração. Não insista, persista, porque não vai ser fácil. As circunstâncias, as coisas vão aparecer de maneira que vão te mostrar cenários que não irá dar certo. Mas crie o seu próprio cenário, crie a sua própria vontade, se refaça, se revista de Deus. Então, vá em frente. Perfeito, Wagner, obrigada. E você que está aqui assistindo mais um episódio do Pod Beleza, já se inscreve no nosso canal, curte, compartilha com seus amigos empreendedores da beleza. Hoje nós recebemos aqui com muito carinho o Wagner, cheio de informações aí para te ajudar. Eu tenho certeza que outras pessoas precisam ser impactadas com esse nosso episódio. Então, já se inscreve, curte, comenta, compartilha. E se você quer convidar alguém, eu gostaria de ver aqui na nossa tela algum outro profissional, escreve aqui pra gente fazer o contato, tá bom? Até o próximo. Tchau, pessoal.